Graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o Marcos Burgess e eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Me diz uma coisa, com certeza você já ouviu essa história, é uma das histórias mais conhecidas, é a história do filho pródigo. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Jesus nunca chamou ele de filho pródigo. Jesus sempre chamou de filho, o filho mais novo e o filho mais velho. E essa história, ela é resultado de uma pergunta. Os publicanos, os pecadores e os fariseus procuraram Jesus, e os fariseus ficavam murmurando e dizendo: Jesus anda com esse, Jesus anda com o pecador, Jesus se assenta à mesa com os pecadores. E aí ele propôs uma parábola. E essa parábola fala sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre uma família, um pai e 2 filhos. O filho perdido dentro de casa e o filho perdido fora de casa. Então essa parábola, ela está falando sobre salvação, é óbvio, mas ela é uma resposta ao fariseu que está questionando Jesus. Por que Jesus anda com o pecador? Por que Jesus se assenta à mesa com o pecador? Por que ele recebe os pecadores? E aí Jesus conta essa parábola, essa longa parábola, que na verdade tem 3 histórias dentro, mas é uma única parábola. Então essa parábola, essa longa parábola, é para responder um questionamento dos fariseus que estavam murmurando e questionando Jesus sobre a sua santidade e por que ele recebia e andava e se assentava a comer com os pecadores. Mas a grande questão é o seguinte, porque você conhece a história e sabe que o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele se arrependeu do seu mau caminho, e diz o texto sagrado, Jesus conta a história, diz que ele olhou para os céus, e ao olhar para os céus, ele se arrependeu. Voltarei para a casa do meu pai, pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, e eu voltarei. E a grande pergunta que eu quero te fazer é: e se o filho pródigo não tivesse voltado para a casa do pai? O que teria acontecido? Ah, pastor, ia ficar sofrendo o resto da vida. Será? Ah, pastor, ele ia morrer. Com certeza, todos nós. Ah, pastor, ele não iria para o céu. Será? Quem é que vai julgar isso? O fariseu? O publicano? Jesus? O pai? Quem é que vai julgar essa causa? As pessoas sempre dizem assim: eu não gosto da igreja porque a igreja fica julgando os irmãos, mas no final haverá um grande julgamento. Haverá um grande julgamento. E esse filho, que é conhecido como o filho mais novo, ou filho pródigo, ele teve que voltar e ele teve que lidar com o julgamento, com o pré-julgamento do irmão mais velho. Nós sabemos disso. Quem se arrepende está disposto a vencer todas as barreiras. Mas a pergunta é simples, e eu te peço uma resposta: o que aconteceria? O que aconteceria se o filho não voltasse à casa do pai? Ele poderia até se arrepender, mas não voltar à casa do pai, ou até mesmo dizer: não, eu estou certo, o meu pai que morra, o meu irmão que morra, morreram para mim, deletei do Facebook, não falo mais com eles. A grande questão é que para um filho, os meus filhos, as minhas filhas, vão herdar as minhas bênçãos, ou as minhas maldições, as minhas dívidas. Mas um filho, ele só herda quando o pai morre. E no mundo espiritual, os filhos, ou seja, os filhos de Deus, só herdam o reino quando os filhos morrem. Ou seja, quando se arrependem, quando deixam o mundo. Você está entendendo? Mas vamos supor que esse filho, ele não se arrependa, ele não, eu não estou morto, porque o pai diz: esse meu filho, esse seu irmão, estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Estava morto e voltou a viver. Sabe, as pessoas dizem: não, pastor, eu vou dar uma voltinha no mundo, fiquei um tempo sem ir à igreja. Não, você se perdeu. Você se perdeu. Você morreu espiritualmente. Quando você sai da casa do pai, da presença do pai, você está morto espiritualmente.
É lógico que você está trabalhando, é lógico que você está cuidando de porcos, é óbvio que você tem um biquinho para fazer, mas a verdade é que você se perdeu, e você precisa ser achado. É óbvio que você está morto espiritualmente, e precisa voltar a viver. Morrer no mundo espiritual é bom, porque quando morremos, temos a oportunidade de voltar a viver, temos a oportunidade de voltarmos à casa do Pai, de voltarmos a viver, e a vivermos com Deus, e andarmos com Deus, e herdarmos as bênçãos de Deus, do reino dos céus. Então, mas vamos supor que ele não se arrepende e ele não volta. Sabe, aqui diz que ele pede a sua herança, e o Pai dá. Isso é óbvio. Todo mundo que vem à igreja, que vem à casa do Pai, vem para ser abençoado. E todos são abençoados. Uns mais do que os outros, porque uns buscam mais. Mas todas as pessoas que vêm à casa do Senhor, elas são abençoadas. Todas as pessoas que saem da casa de Deus, saem muito abençoadas. Seja, eu saí porque eu não gosto do pai, não gosto do pastor, porque eu briguei com o irmão, pastor, você não sabe o que aconteceu lá, não dava mais. Mas todo mundo que vem, todo mundo que está na casa do Senhor, todo mundo que vai embora, vai tremendamente abençoado, não vai amaldiçoado. E diz que esse filho pede a sua parte da herança. O pai não morreu, ele não se arrependeu, mas o pai o abençoa, e o pai lhe dá a parte da herança, lhe dá a parte da fazenda, e ele pega toda aquela riqueza e ele sai. E qual é a grande questão? Primeiro, que ele não sabe administrar uma grande bênção, e segundo, diz que em seguida aquela terra teve uma grande fome. Então nós aqui juntamos duas coisas. Ele sai abençoado, mas, primeiro, ele não sabe administrar uma grande bênção. Segundo, o mundo, desde que é mundo, tem altos e baixos. Tem as crises, tem os períodos de fome. Nós vemos isso em Abraão, Isaac, Jacó. Nós vemos isso com José, o José sonhador, o governador do Egito. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. A terra tem os seus altos e baixos, mas vamos supor que esse filho não se arrependa. Não se arrependa, porque tem gente que só se arrepende quando as coisas dão errado. Deu errado, eu gastei tudo, eu quebrei, eu fali, eu estou na sarjeta, eu estou cuidando de porcos, e aí ele se arrepende. Ele olha para os céus e diz: pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, voltarei. Agora tem gente que até mesmo na cruz, do lado de Jesus, fica questionando Jesus: você não fez tantos milagres? Desce você agora, nos tira daqui. E o outro bandido, porque a religiosidade diz que é o bandido bom e o bandido ruim, Não existe bandido bom, bandido ruim. Existe quem se arrepende e quem não se arrepende. O céu não é para os bonzinhos, é para quem se arrepende. É como o bandido que se arrependeu do seu mau caminho na última hora. Mas, voltando ao assunto, e se o filho pródigo não voltasse? Você tem que saber uma coisa: a crise da terra, aquele período de fome ia passar, e viria um tempo de fartura, e aquele jovem ia crescer, ia amadurecer, ia adquirir experiência, ia saber administrar melhor o seu dinheiro, ia começar a juntar o seu dinheiro, fazer uma reserva. Ao invés de cuidar de porcos, ia comprar uma ovelha, ia comprar gado, ia crescer, ia prosperar. Pastor, tem certeza? É óbvio que o filho pródigo ia acontecer isso. É óbvio que o filho pródigo, ele ia aprender a administrar, ele ia aprender com os erros da vida, ele ia começar a juntar dinheiro, seria um bom funcionário, poderia ter até a oportunidade de ter o seu próprio negócio, mas ele não voltaria para a casa do pai. Ele não sabia administrar, bem ou mal. Ia fazer um cursinho, com a experiência da vida, ia aprender a administrar, ia aprender a guardar e poupar para os dias maus, para os dias de fome. Bem ou mal, ele ia se tornar um bom funcionário, ia crescer profissionalmente,
quem sabe até ter o seu próprio negócio. O período de fome, de crise que havia sobre a terra ia cessar. A grande questão é que na casa do Pai, o Pai sempre está preparado para as crises. Na casa do Pai sempre tem pão. Mas esse filho não volta. Ele aprendeu a administrar, ele cresceu, ele amadureceu como pessoa, ele se casou, ele tem filhos agora, ele poupou, ele prosperou, ele tem dinheiro, ele se aposentou e ele morreu. Mas a grande questão é que ele continua perdido, e a grande questão é que ele continua morto espiritualmente. Sabe, do outro lado agora, do outro lado, sabe, tem um filho que está na casa do pai, mas ele faz de tudo. Um faz tudo errado, o outro faz tudo certo. E entre aspas, ele faz tudo certo. Ele diz, eu nunca transgredi um mandamento. Mas ele continua miserável. Ele continua com o coração cheio de ódio, de rancor contra o irmão. Esse teu filho, não é meu irmão, é esse teu filho. Sabe, tem muitas pessoas que estão torcendo para que o outro se dê mal. Tem muito pastor, tem muito irmão, tem muito pai, tem muito filho, torcendo para que o outro se dê mal. Que se arrebente, que os seus negócios venham à falência, que ele passe necessidade. Mas a grande questão é que nem o filho que fez tudo errado e nem o filho que fez tudo certo tinham vida e vida em abundância. Nem o que passava necessidade e nem o que comia do melhor. Sabe, as pessoas estão cheias de rinchas. Ah, porque saiu da igreja. Ah, saiu da igreja e está melhor, pastor. As pessoas vêm me dizer assim, pastor, tal pessoa saiu da igreja e está melhor agora. Claro, Deus abençoa. O sol nasceu para todos. A chuva cai sobre todos. Todos têm a oportunidade de crescer, de amadurecer, de aprender, de prosperar, de juntar bênçãos, de juntar posses, de ter carro, casa, de ter negócios. O sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos. Mas a grande questão dessa história é se está perdido ou não, se tem vida ou não. E aqui não importa se você está dentro ou se você está fora, mas a grande questão é se você está com o Pai, andando com o Pai. Aqui fica um convite para você. Ah, eu saí da igreja, pastor, e está melhor. Ó, pastor, agora sim eu estou bem. Lá na igreja é muito problema, o meu irmão todo lugar tem irmão, todo lugar tem amigos, em todo lugar tem conflitos, tem problemas, tem inveja. Mas a grande questão, você está perdido? Você está vivo? Porque uma coisa é aprender, outra coisa é adquirir coisas, é adquirir bens, outra coisa é ser abençoado, outra coisa é ter a herança. Faça uma autoanálise. Não importa se você está dentro ou se você está fora. Não importa se você tem um bom emprego ou um mau emprego. O que importa é se Deus te achou. Que a graça de Deus te alcance, te tire desse lugar de religiosidade. Eu nunca transgredi um mandamento. Que a graça de Deus te alcance e te tire deste lodo de porco, de pecado. Que a graça do Pai te alcance e transforme o seu coração. Sabe, muitas pessoas estão vindo à igreja atrás de prosperidade, mas o Pai te alcança com a graça. Você que está perdido é achado. Você que está morto, receba a vida. E o demais vai sendo acrescentado. Deus te abençoe em nome de Jesus. E se esse vídeo, se essa mensagem te abençoou, compartilhe com seus amigos. E nós nos vemos em um próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.